Boa tarde, pessoal. Bom de novo encontrar com todo mundo para a gente continuar no nosso papo da terça-feira com lei e na hora H, trazendo pontos relevantes, né, dessa convivência até dezembro de 2023 com os dois ordenamentos jurídicos que encaminham, que norteiam as compras públicas. Hoje a gente vai tratar dos critérios e dos tipos de licitação. Vamos começar a falar, por óbvio, da legislação mais antiga, que é a Lei 8.666. E lá a gente deve começar a discutir, a bater esse papo a partir do artigo 45 da lei, que fala, primeiro, que o julgamento ele tem que ser objetivo, o julgamento das propostas. Obviamente, deve ser objetivo porque o processo licitatório, o processo público, ele não admite o caráter subjetivo da escolha. Ele não remete e nem delega a quem faz o processo de análise o eu acho. O achismo, o entendimento pessoal de quem analisa é posto à parte, visto que o condutor da norma é o edital. E aí o comando do 45 impõe que é dever da comissão de licitação ou do responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação. Portanto, nós já havíamos visto as modalidades de licitação: a concorrência, a tomada de preço, a carta convite, concurso e leilão. Agora, escolhida a modalidade, a administração pública tem por dever eleger o tipo da licitação. E, a partir dessa eleição, decorrente do que é previsto no edital, observar os critérios previamente estabelecidos nele edital. E com os fatores e com os elementos que são o norte do procedimento. De maneira que possibilite aos licitantes e aos órgãos de controle verificar, ao fim e ao cabo daquele processo, se aquelas regras, se aquelas exigências e, especialmente, se as necessidades apostas pela administração pública no edital foram observadas, foram cumpridas. Feito isto, dito isto, a gente passa, portanto, a declinar sobre cada um dos tipos de licitação. O primeiro deles obviamente que excluída a modalidade de concurso, o primeiro deles será o menor preço. Vejam, senhores, que o menor preço está condicionado à eleição da seleção da proposta mais vantajosa. Significa que a escolha ela não deve ser necessariamente balizada pelo menor preço. Não. A escolha haverá de analisar, antes do preço, se tudo aquilo que o proponente, o licitante, consignou na sua proposta, observa e atende às exigências contidas no edital. E, eleita aquela proposta, naquelas condições técnicas propostas pelo licitante em observância às exigências do edital, aí sim a comissão de licitação ou responsável por ela escolherá a de menor preço. Nesse momento, portanto, é importante consignar que a administração, ao comprar a proposta de menor preço, não compra a de pior qualidade. Ao contrário, sempre que eleita a proposta de menor preço, ato contínuo, deve-se entender que a eleição daquele menor preço resulta na escolha da proposta mais vantajosa, visto que ela, a proposta mais vantajosa, elegeu todos aqueles critérios previstos em edital. E aí, o artigo 45, parágrafo 1º, indica exatamente isso. Quando o critério da seleção da proposta mais vantajosa
determinar que será o vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e ofertar o menor preço. Portanto, pessoal, não significa que o menor preço fosse a pior escolha, em absoluto. Feitas as observações do menor preço, a gente vai para a melhor técnica. A melhor técnica, por óbvio, ela elege, e aí é um caráter subjetivo, a vida sempre nos mostrou isso, vários questionamentos, várias impugnações a termos do edital, exatamente no critério de seleção da proposta de melhor técnica, exatamente pelo fato de que o licitante nem sempre entende que aquele critério que a administração pública elegeu fosse, de verdade, a cautela que ela tem que ter no trato com a coisa pública, na escolha e na especificação da técnica que ela pretende contratar. Há de se pensar e se lembrar sempre que o artigo 1º da Lei 8.666, ela traz no seu bojo, na cabeça do artigo, o princípio constitucional da isonomia. Isonomia é tratar de maneira igual os iguais, ou dar a igualdade ou a possibilidade de todos participarem. Mas nós devemos também entender como configurar esse todos. Porque nós sabemos que existem pessoas que, pela sua especificação, especialidade, tempo de atuação na área, publicação, enfim, toda sorte de elementos que constituem a sua especialidade, isso o diferencia dos demais. Então, esta melhor técnica, ela vai ser escolhida em razão da necessidade da administração. Por óbvio, não se admite o encaminhamento e a indicação para este ou para aquele proponente, ou para essa ou aquela linha do segmento de trabalho. Mas a melhor técnica é uma escolha da administração pública na busca de eleger-se o que se melhor pretende para a administração. E, por óbvio, a melhor técnica é o tipo adequado para essa necessidade. A técnica e preço. Aí eu diferencio, porque aí tem que fazer uma correção. Quando eu falo na melhor técnica, e é o único momento que a legislação prevê isto, a administração, sou obrigado a dizer qual o preço que eu pago por ela, melhor técnica. Eu sou obrigado a externalizar, antes mesmo de realizar o evento, eu sou obrigado, a administração, a dizer, olha, a escolha da melhor técnica, por ela eu não pago além de X. Todos dirão, portanto, então você vai contratar no preço X. Não necessariamente. Eu digo que, por hipótese, eu pago 1. E eu vou ter uma melhor técnica que atingiu um patamar dentro dos elementos que eu elegi como processo de escolha, X. Não significa, portanto, que eu tivesse para aquele X que pagar 1, porque eu vou negociar com aquele que tiver melhor colocado na técnica. Feita essa observação importante, eu caminho com os senhores para a de técnica e preço. Aí eu vou eleger pontuação para a melhor técnica, maior, e eu vou atribuir ao preço uma pontuação menor, de maneiras que eu vou ter a combinação da melhor técnica com o menor preço. Não significa, todavia, que eu, nesse processo e nesse exemplo, tivesse que necessariamente caminhar com a melhor técnica no preço ofertado. Por quê? Imagine, então, que nessa realidade eu tivesse 3 licitantes que lograram êxito na técnica. O edital dizia que para ter a possibilidade da escolha ou da disputa, o licitante devesse ter, no mínimo, 70% de pontos na técnica. E, obviamente,
tivesse uma oferta de preço a melhor possível. Aí eu tive a proposta A, que teve 90% dos pontos atingidos, e ele com preço de 1. Mas eu tive a proposta C com 70%, e eu tive o preço de 75, 0,75. Eu vou perguntar para A, que teve 90, se ele se interessa a fazer o serviço por 0,75. Alguém dirá, mas como assim? Você não disse que ela é menor técnica? Sim, mas eu vou contratar pela menor técnica. Se ele que ficou em A concordar em fazer em 0,75, eu, administração, ganhei. Se ele não concordar, eu venho para o B e faço a ele a mesma pergunta. E se B também não concordar, eu contrato C. C, para mim, será a melhor técnica com o menor preço. Porque a melhor técnica foi atingida quando ele logrou o êxito nos 70. E me apresentou um menor preço. Agora, obviamente, que se o A, que fez 90 na técnica, aceitar praticar o preço em 75, a administração teve um resultado excepcional. Essa, portanto, é a lógica, vamos assim dizer, do tipo técnica e preço. Mas o lance oferta. O lance ou oferta aí, ele vai funcionar muito para aqueles casos que estão especificados lá no artigo 17 da lei de licitação, especialmente quando se trata da questão dos bens imóveis. O leilão. O leilão ele vai ser utilizado para a alienação de bens inservíveis para a administração. E aí também cabe uma observação. Qual? O inservível aí não é sucata, não. É algo que pudesse ser utilizado por outrem, nas condições boas de uso, mas que para a administração não se aplica mais. E, por fim, nós teremos o concurso. O concurso que é a escolha de um trabalho artístico, um trabalho científico, um trabalho literário, em que a administração indica a premiação que vai atribuir ao vencedor e, recebendo essa premiação, o vencedor transfere a ela, a administração, a titularidade daquele trabalho objeto do concurso. Nós temos aí também o tipo de licitação melhor técnica ou menor preço, que são, eu já havia dito anteriormente, utilizados para a natureza predominantemente intelectual. E aí ele faz um destaque desse predominantemente intelectual para aqueles casos de elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão, gerenciamento de engenharia, que são trabalhos que demandam uma reflexão, um conhecimento maior e que, obviamente, não caberiam ser escolhidos por propostas de menor preço. Como dito anteriormente, nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o procedimento claramente explicitado no edital, e aí rebatendo e reprisando com vocês que aí na melhor técnica é o único momento em que ela, administração pública, externaliza o quanto se dispõe a pagar. Vejam, senhores, que o processo licitatório, até para reforçar esse pensamento, ele é um processo que ele pensa e pratica isto vale tanto para a Lei 8.666 quanto para a 14.133. A única surpresa que se admite no processo da licitação é
a apresentação da proposta do concorrente. Não se admite outra surpresa. Portanto, quando a administração faz a licitação, a questão do seu processo interno, de quanto ela dispõe a gastar, a pagar, pertence a ela. Ela não externaliza para o mundo quanto tem, exatamente no sentido de preservar o erário. E preservando o erário, por óbvio, e buscando a proposta mais vantajosa, no caso da 8.666, ela compraria e economizaria para ela a administração. Não se aplica, todavia, para a hipótese do tipo melhor técnica, exatamente pelo que eu expliquei anteriormente, e também pelo fato de ser o único momento na lei de licitação, na 8666, o único momento em que ela ela impõe à administração fixar o preço máximo que ela se dispõe a pagar. Feitas as observações da 8666, lá se vão 30 anos, né, de vigência desta lei, e o mais interessante e curioso até, que ainda hoje, depois de tanto tempo de vigência dessa lei, pessoas ainda são condenadas porque não observam a lei. Isso nos leva também a pensar e a entender como fato, né, dos porquês que a 14.133 trouxe e elegeu como básico a capacitação das pessoas, o investimento no conhecimento das pessoas, o deslocamento de uma comissão de licitação para um agente de contratação. Essas coisas elas não foram pensadas ao arrepio do costume. Foi exatamente num processo legislativo de observação, de constatação, que o legislador houve por bem alterar esse entendimento. Exatamente no sentido de, em razão de 30 anos de vigência de uma norma, com toda a tecnologia à disposição da administração, ainda que a administração menor, a de menor recurso, tivesse dificuldades na adaptação, ainda assim erros aconteceram. Muito bem, feita essa observação entre o momento da 8.666 para 14.133, a gente avança. Vejam, senhores, que no artigo 45 da Lei 8666, ela fala em proposta mais vantajosa. Olha só o que fala o artigo 11 da 14.133. O processo licitatório tem por objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Isso aí merece uma reflexão um pouquinho maior. Preste atenção, os senhores, no seguinte: proposta apta. Na regência da 8.666, várias vezes, eu pude observar que a apresentação da proposta que logrou o êxito no final não refletia, na realidade, a vontade do proponente em contratar um bom contrato. Ele tinha o objetivo, primeiro e quase que único, de ganhar a licitação. E muitas vezes ele apresentava uma proposta irreal. Então, quando a lei nova traz a redação de assegurar, vejam, senhores, que esse assegurar parte de um processo interno longo. Processo interno que começa com o estudo técnico preliminar, que deságua no termo de referência,
que envolve e compromete todos os agentes que estão na elaboração daquela necessidade e encaminham uma burocracia boa no sentido de assegurar para a administração pública uma proposta apta. Vejam, portanto, que além desse trabalho que a administração pública teve internamente de preparar um estudo técnico preliminar, um termo de referência adequados, na pretensão de assegurar esta proposta, feito tudo isto, quando esta proposta for apresentada, ela tem que ser boa, ela tem que estar adaptada a tudo aquilo que a administração exigiu, para gerar um resultado de contratação mais vantajoso. E aí prestem atenção que esta redação, ela amarra ao final ao ciclo de vida do objeto. Olha que interessante que na cabeça do legislador, obviamente, o último ponto da escolha será o menor preço. Mas para chegar no menor preço, eu, administração, que ter todo um trabalho interno que me assegurasse segurança na escolha. Dessa segurança, eu elegi uma proposta apta, boa, que pudesse me dar um resultado mais vantajoso e aí, certamente, observado o ciclo de vida do objeto, para eu não ter que fazer a administração, depois de amanhã, uma nova licitação para o mesmo objeto com um custo adicional, e aí sim eu buscaria o menor preço. Isso é muito legal porque a gente observa, dissecando por exemplo, esse inciso, né? O pensamento do legislador, por que ele fez isso, né? Por que a norma ela evoluiu em razão da necessidade da preservação do interesse público, do dinheiro público. Isso é muito legal. Na sequência, aí a gente então tem os critérios. Vejam, eu vou voltar um pouquinho só para reforçar o pensamento. Eu tenho que ter por objetivo, administração, assegurar que tudo aquilo que eu estou fazendo resulta numa proposta apta. Proposta esta que vai me dar um resultado de contratação mais vantajosa. Que o que eu pretendo comprar vai ter um tempo bom de utilização. E depois de todo esse processo, eu vou chegar no menor preço, óbvio. Eu não posso simplesmente dizer eu vou comprar no menor preço. Na nossa vida pessoal, cada um de nós, você que está aí me assistindo agora, sabe que é assim. Quando a gente se dispõe a comprar alguma coisa, um carro, uma televisão, uma geladeira, um liquidificador, uma viagem, a gente faz um planejamento. A gente parte de um princípio de saber o que, por quê e como. E especialmente se eu vou ter disponibilidade financeira. E obviamente que traçando esses critérios, eu vou buscar a qualidade do produto, a assistência técnica do produto, a garantia de tempo desse produto, o preço desse produto e a forma de pagamento desse produto. Preste atenção, portanto, que quando nós fazemos isto na nossa vida pessoal, nós fizemos um processo licitatório. Mas aí tem uma diferença enorme. No caso pessoal, nós devemos prestar contas à nossa consciência e ao gerente do banco. Lá na administração pública, como a coisa se refere à coisa pública, à res pública, o comprometimento é muito maior. Por um simples fato, não nos pertence individualmente e nos pertence a todos. E nesse sentido,
o trato tem que ser especial, o trato tem que ser claro, o trato tem que ser feito à luz da lei e da consciência de cada uma das pessoas, para que a aquisição seja sempre boa, para que a aquisição resulte sempre na eleição do menor preço. Mas aí eu posso ter um outro critério de julgamento. Vejam, senhores, que ainda não tem nada de diferente da 1433 para 8.666. Menor preço um e outra. Só que aqui, na 1433, ela burilou mais para chegar no menor preço. Maior desconto. Na 8.666, era comando que, antes de adjudicar o resultado ao vencedor, a comissão de licitação instasse o proponente vencedor na possibilidade do desconto ofertado, a ser ofertado e incidente sobre o preço apresentado. O que era antes praxe, agora é critério. Eu posso não ter o menor preço, mas eu posso dar o maior desconto. Por exemplo, na questão da compra das passagens aéreas. Nessa fluidez que nós temos, nessa rapidez que nós temos de mercado, especialmente nessa área de atuação, nem sempre eu conseguiria comprar a passagem aérea naquele dia no menor preço. Aí eu posso fazer o pré-credenciamento, eu posso fazer um registro de preço em que o desconto ele fosse ofertado no dia da emissão do bilhete aéreo, por exemplo. E, para tanto, eu exigiria da agência de viagem ou da própria companhia aérea a demonstração, e é possível que se faça dessa forma, naquele dia, opções de preço, naqueles trechos que eu pretendo voar, qual fosse a que me desse o maior desconto. O maior desconto, portanto, é inovação da Lei 14.133 e é também um dos critérios de julgamento. Na 8.666 existia só a melhor técnica. Continua aqui na 14.133, o raciocínio é o mesmo, mas ele adiciona ou o conteúdo artístico. Tá? Obviamente que quando a gente fala de critério de conteúdo artístico, o conteúdo artístico deriva de uma inspiração da alma. E as pessoas, portanto, elas se desigualam, porque elas não são, na produção artísticas, como de resto, biologicamente, elas não são iguais. Né? Então, a legislação, a 14.133, ela traz essa inovação, inserindo como critério de julgamento o conteúdo artístico. A técnica e preço também está mantida o mesmo raciocínio, a mesma praxis, tanto uma quanto a outra. Maior lance, no caso do leilão, né? O leilão aí sempre será dessa forma. E aí tem um detalhe, o leilão pode ser atribuído a um leiloeiro oficial ou poderá ser presidido, vamos assim dizer, por um integrante da administração pública designado por uma autoridade competente. Tá? Mas sempre o maior lance, no caso do leilão, maior lance a partir do quê? De uma estimativa feita pela própria administração daquele bem que ela, a administração, entende que não seja mais utilizável para ela. Tá? E aí você terá, certamente, critérios contábeis para aferir o valor mínimo da arrematação. E aí, uma novidade, uma inserção muito importante e interessante nos critérios de julgamento, que não existe na 8.666, que é o maior retorno econômico. Esse critério de maior retorno econômico, ele nos remeterá de forma direta para o que a gente conhece como contrato de eficiência, que é o que está previsto lá no artigo 39 da lei. Quando nós elegermos, portanto, o critério
de maior retorno econômico, ato contínuo, a gente deve pensar, ligar sempre a contrato de eficiência. E esse contrato de eficiência, ele considera a maior economia que a administração obterá e, em razão desta economia, a remuneração que ela, a administração, fará ao prestador do serviço. Medido, obviamente, pela diferença, né, de forma proporcional, na execução daquele contrato. Portanto, retorno econômico se aplica tão somente a contrato de eficiência. E ele, contrato de eficiência, é um contrato de risco. Alguém dirá, mas quem que seria o doido de entrar numa licitação cujo critério fosse maior retorno econômico para ter prejuízo? Ninguém. Isso é impensável em qualquer relação contratual. Porque, na verdade, quando você fala em contrato, um contrato pressupõe igualdade de condições entre contratante e contratado. Uma coisa que a gente sempre viu na Lei 8.666 e que existe também e continua a ser praticado pela 1433 é o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Não se admite por óbvio que o contratado ele entrasse numa relação contratual com o contratante em desigualdade para ter prejuízo, quando, na verdade, a atividade empresária ela elege como primado da sua existência o lucro. Ora, então eu não posso admitir que um contrato de eficiência, que de fato é um contrato de risco, ele, na sua essência, incluísse o risco como praxis. Não é isto. Toda atividade empresarial, ela prevê a possibilidade do risco. Aí, fazendo uma pequena inserção só para efeito de reflexão, lá na Lei do Trabalho, na CLT, está dito que a atividade empresária é aquela que, por sua conta e risco, está escrito dessa forma, se não me engano, no artigo 2º da CLT está dito isso, na especificação de como se caracteriza um empresário, está lá, por sua conta e risco. Agora, quando então eu tenho um contrato de eficiência que tem o critério de julgamento maior retorno econômico, eu prevejo e elejo que eu vou remunerar alguém pela economia que esse alguém me der em razão de um serviço prestado. Obviamente que essa regra ela estará prevista no edital. E estando prevista no edital de uma maneira clara e apresentando o proponente essa regra clara em propostas de técnica e de preço, isso que vai balizar esse maior retorno econômico. De maneiras que, apresentada a proposta, técnica e preço lá do cidadão, do proponente, e aquilo atendeu às exigências do edital, tudo que resultar do trabalho para menor custo da administração resultará em maior remuneração do contratado. E na ocorrência ou na não ocorrência desse retorno econômico para a administração, ele, contratado, será penalizado com uma remuneração menor do que aquela inicialmente prevista. Esse é o risco que ele, contratado, assume. E, obviamente, que ao final, a administração tem um comando muito claro, ela deve prever isto em edital. Portanto, é contrato de risco? Prevê o maior retorno econômico? Certamente. O contratado entra num contrato desse para ter prejuízos? Não. Por quê? Porque a atividade empresária ela elege o lucro como fator de sua existência. Mas sendo uma regra clara, uma regra factível de ser cumprida, a administração pública tem só a ganhar em razão
desta maior eficiência, e ele administrado, ou melhor, e ele contratado, tem a possibilidade de ganhar mais, exatamente em razão desta melhor produção dos serviços contratados. Portanto, senhores, guardem, maior retorno econômico critério se aplica tão somente a contrato de eficiência, que é um contrato de risco, mas que, mesmo sendo de risco, as regras estão previamente estabelecidas em edital e, portanto, não significa, em princípio, que fosse contrato possível de ser entendido como lesivo à administração. Não, não é. Portanto, senhores, este era o tema da nossa reunião de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema e eu os convido para na terça-feira que vem, no mesmo horário, a gente se encontrar de novo para tratar agora de um tema mais específico que é da nossa área de atuação, minha e dos meus colegas advogados, que têm a incumbência e a responsabilidade, especialmente agora, na Lei 14.133, que trata de uma maneira mais pormenorizada da nossa atuação. Não obstante, ser da nossa atividade profissional o encaminhamento e a responsabilidade pela condução nas decisões das autoridades competentes. A gente se encontra na terça-feira que vem. Não se esqueça aí de assinar o sininho da notificação e a gente se vê na terça para tratar desse tema. Um forte abraço para todos vocês, uma ótima semana. Fiquem com Deus.